Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui é a Nutri, Ana Lu Freitas, e a nossa live de hoje é sobre a minha experiência. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, né? Live inicial da semana da Introdução Alimentar Descomplicada, sobre a minha experiência, né, da introdução alimentar da minha filha, como eu posso aí ajudar as famílias, ajudar vocês na alimentação dos bebês. Sejam bem-vindas. Esperar uns minutinhos para o Instagram avisar, pessoal que está entrando. Muito feliz de vocês estarem aqui, sejam bem-vindas. Bom, a live de hoje, como eu disse, é a live inicial, né, da semana da Introdução Alimentar Descomplicada. E se você, né, já se inscreveu, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero agradecer por você estar aqui, né? E nessa semana, ao longo dessa semana, a gente vai falar muito sobre introdução alimentar, sobre as dificuldades, sobre o que fazer, né? O que oferecer, como oferecer, são vários assuntos. Eu tenho recebido muitas dúvidas, muitas perguntas, né, no inbox, nas caixinhas de perguntas aqui, e por isso eu resolvi fazer essa live hoje para contar a minha experiência, né? Como foi na minha experiência na época da introdução alimentar da minha filha. Hoje a Annalise tá com 2 anos e 10 meses, e lá na época que ela começou a introdução alimentar, pouco se falava sobre BLW, né? Sobre, né, comer em pedaços, tudo isso. Então, por isso que eu resolvi descomplicar a introdução alimentar para vocês, tá? Então, boas-vindas novamente para quem está entrando. Quero agradecer vocês e já convidar, né? Se tem alguma mãe, alguma amiga que também está na fase de introdução alimentar, compartilhe a live aqui. Lembrando que ela vai ficar por 24 horas, né? E vai ficar salva também no IGTV, aqui no meu perfil. De repente, tem alguma amiga que ainda não se inscreveu, né, na Semana da Introdução Alimentar Descomplicada, que começa amanhã. Então, o link tá na bio, então não perca e compartilhe com as amigas. Bom, mas primeiramente, né, vocês que estão chegando por aqui e não me conhecem, primeiro eu quero me apresentar para vocês. Quem sou eu, né? Quem que é essa doida que tá aqui e fala aí sobre introdução alimentar? Quero saber, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Ó, aqui tem os comentários. Quem quiser falar um oi, quem quiser mandar dúvidas também, no final dessa live eu vou responder vocês, tá bom? Só para eu não perder o raciocínio aqui no conteúdo, tá bom? Tem alguns recados também para vocês. Então, convidem as amigas, as mamães que estão aí com alguma dificuldade ou ainda não começou a introdução alimentar, já convida ela para a semana da introdução alimentar descomplicada, que começa amanhã, vai ser de segunda-feira até sexta-feira, 5 aulas online, né, aqui com vocês às 9 da noite, para eu poder te ajudar aí com toda essa fase que é desafiadora e também é muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por esse assunto, não só por causa do meu caso com a minha filha, mas por todas as pessoas, todas as famílias que eu já atendi, né, tanto no consultório aqui em Goiânia, como também online. E por isso que eu resolvi abrir, né, esse conhecimento para te ajudar também, que eu sei que é uma fase que a gente fica muito ansiosa, fica muito insegura. Eu tô ansiosa um pouquinho aqui por esse bate-papo, porque eu sou muito grata, né, em poder contribuir com essas famílias, porque a alimentação do bebê, a gente precisa ter essa atenção para realmente lá na frente a gente colher os frutos, né? Mas olha, eu tenho alguns recados aqui que eu vou até mostrei nos stories, tem muitos papéis aqui que eu vou anotando as dúvidas de vocês pra gente realmente fazer uma live que contribua, né? Esse é o meu objetivo. Então, ó, como eu disse, quem ainda não se inscreveu, o link tá na bio, é só entrar lá, se inscrever gratuitamente para fazer parte da semana, né? Receber os bônus também, né, lá dentro do grupo. É só se inscrever no link da bio e entrar lá no grupo pra gente dar esse conteúdo pra vocês, tá bom? O cronograma. No final da live eu também vou falar o cronograma das aulas da semana de Introdução Alimentar Descomplicada, tá bom? Não sei se vocês acompanharam, mas nessa última semana a gente fez 3 lives aqui, eu convidei 3
especialistas para contribuir com vocês, e foi a Paty Rocha, que ela é culinarista e faz, né, comidinhas para os bebês na fase de introdução alimentar. Eu convidei também a doutora Simone Ramos, que é pediatra. A gente tirou muitas dúvidas e falou sobre o desenvolvimento do bebê nessa fase, que a gente fica, né, com medo, será que tá ganhando peso adequado, será que não tá? E a doutora Flávia Caster, né, que é odontopediatra, a gente conversou também sobre a higiene do bebê, quando que tem que começar. Então todas essas aulas estão disponíveis no meu canal do YouTube ou aqui no IGTV. A da doutora Flávia já tá lá, as outras também eu vou disponibilizar lá no grupo. Então se você não se inscreveu, se inscreva para também ter acesso a essas aulas, tá bom? Do aquecimento. Se você tá chegando agora, seja bem-vinda. Então eu sou Ana Lu Freitas, nutricionista, sou mãe da Analice, sou esposa do Leonardo, né? Sou filha, né, do meio, então tenho mais 2 irmãos. E eu quero te agradecer por você estar aqui. Então, como é a minha história, né? Eu me formei na nutrição lá em 2015, mas não comecei a atuar, né, no consultório, os atendimentos, então eu ainda não era mãe, né? Então a nutrição infantil veio depois que a minha filha nasceu. Mas eu já era apaixonada desde a faculdade por toda a alimentação infantil, eu gostava de crianças, de brincar com as crianças, já fiz estágio em escolas, né? Eu era apaixonada em grávidas, não podia ver uma barriga que eu queria, né, apertar. Então o sonho mesmo meu era ser mãe. Então hoje nessa live eu vou deixar um pouquinho a nutricionista de lado e vou falar um pouco do meu papel como mãe na fase de introdução alimentar. Claro, né, que eu como nutricionista também vou ali dando uns palpites, mas eu quero me abrir realmente, a minha experiência como mãe. Deixa eu beber uma água enquanto vocês vão chegando. Se eu estiver sendo acelerada, vocês vão me falando também, tá? Então, bom, eu formei, né, em nutrição em 2015, mas minha filha nasceu em 2017. E quando ela nasceu, eu tive, né, eu falo que eu me transformei, né, depois que ela nasceu. Por quê? Não só como nutricionista, mas eu também tenho as minhas dificuldades na alimentação. E eu me vi ali, eu me deparei com um desafio enorme, né? Porque eu comecei a refletir sobre a minha própria alimentação, como que eu ia conduzir a alimentação dela, né? Eu tive um desafio na amamentação, né, no pós-parto. Então veio toda essa reflexão, né? Sempre fui uma criança meio chata para comer, né? Não gostava muito, né, de ficar comendo fruta nem nada. Gostava de comer bolacha de pacote, bolacha recheada, né? Então assim, a nutrição veio transformando minha vida desde sempre. E eu me via também com a dificuldade de controlar o meu emocional, né? Não sei vocês aí, mas no pós-parto a gente, né, tem uma série de revoluções hormonais, né? E os nossos hormônios, o nosso emocional impacta muito. E nesse momento eu me vi em um desafio, né? O que eu queria passar para minha filha com relação à alimentação, né? Então eu comecei a refletir sobre os meus próprios hábitos alimentares. Eu que era aquela criança que adorava comer bolacha recheada na frente da TV. Eu que era aquela adolescente que comia achocolatado com açúcar escondido da mãe. Meus pais se separaram, eu descontava ali minhas emoções na comida mesmo. E eu não queria isso pra ela, eu não queria, né? Eu queria dar o meu melhor, queria proporcionar o meu melhor. E eu tô até com a voz um pouco trêmula porque isso me emociona muito. Não sei se vocês se vão se identificar, mas eu me vi num desafio porque eu precisava sair da minha zona de conforto, abrir mão de certos hábitos, porque eu sabia que não faria sentido para ela, não é aquilo que eu desejava para ela. Então, por exemplo, refrigerante, hoje em dia, né, tão mais fácil acesso, então a gente consumia mesmo, os pacotes, os industrializados, né, cada vez mais frequentes nos armários, né, na despensa de casa. Então, esses industrializados, esses pacotinhos,
né, que a gente sabe que às vezes não faz bem, não é saudável consumir, eu precisei abrir mão disso tudo, rever toda a minha rotina alimentar, não só eu, como meu esposo também. Então a gente sentou e foi pensar, e aí, né, o que a gente vai fazer? Na época não tinha muito, não falava muito sobre BLW, e quando me deparei, né, com a introdução alimentar participativa, o BLW, eu comecei a ler muito, a estudar muito, então buscar informações. Eu sempre falo aqui, para quem me segue, também para as minhas clientes dos atendimentos, que a informação é nossa arma, né? Traz aquela segurança, né? Arma entre aspas, mas traz aquela segurança, aquele conforto, porque se a gente não sabe o que fazer, né? Tá perdida, de repente a gente pode ir para um caminho que não é o ideal, né? Então, quando você sabe o caminho ideal e o caminho que não faz sentido, você tem que fazer uma escolha. E eu fiz essa escolha. Eu lembro que na época de faculdade eu pensei, né, estagiária, eu pensei de fazer papinha, congelar papinha, vender papinha para as mães. Então eu sempre tive esse apego, esse olhar para nutrição infantil. Mas naquela época, né, como a nutrição vem mudando muito, não se falava-se de BLW nem nada, que é a Introdução Alimentar Participativa. Então, eu participei de muitos encontros, muitos grupos de amamentação, inclusive. Então, eu já, né, tinha um pezinho lá na nutrição infantil. E isso me ajudou muito na minha prática com a minha filha. Então, quando eu me tornei mãe, já falei aqui, eu me transformei mesmo. E eu vi isso como missão, sabe? Quando a gente se apaixona e faz algo com amor, porque nos meus atendimentos eu sempre busco ajudar as famílias de forma integral. Não é só um cardápio, não é só uma lista de alimentos ali para você seguir. É todo um contexto da família, porque eu também sou mãe e eu sei que se o bebê não comer, eu não vou ficar bem, né? O nosso dia, né, a gente fica preocupada. Como que tá isso? E tá ganhando peso, tá sendo nutrido, tá crescendo, tá adequado, né? E sair um pouco da visão de só olhar a curva de peso, só olhar o peso ali. A gente precisa ter um olhar mais amplo. Então eu precisei estudar, né? Porque a gente vê muita informação, a gente tem acesso a muita informação aqui no Instagram, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de mães, né? De apoio. Então eu tinha grupos de apoio, mas eu não me via segura. Então, assim como muitas de vocês, que eu tenho recebido mensagens no inbox, muitas de vocês podem estar se sentindo insegura, né, nesse momento de iniciar a introdução alimentar, ou quem já começou também, a gente fica muito insegura e eu também fiquei, né? Mas eu quero dizer para vocês que se a minha experiência puder também confortar um pouquinho o coração de vocês, é que vai passar, vai dar tudo certo. A gente precisa confiar um pouquinho nos nossos instintos. Claro, sempre buscar informação, né? Buscar um profissional que te acolha, que te atenda, que te entende, né? E não é só por ser mãe, mas entender a sua linguagem, entender as suas dificuldades. Então, olha, existe a expectativa da introdução alimentar e existe a realidade. Então aqui hoje eu quero mostrar os dois lados, porque não adianta a gente ver lá no Instagram da vida, das blogueiras aí, algo tudo lindo e maravilhoso, e quando a gente coloca na nossa rotina, na nossa realidade, não é bem assim, né? Aí na prática vai começar a surgir as dúvidas, né? As dificuldades. E aí, para quem que eu vou socorrer? Então, a minha missão hoje, eu falo que a minha missão hoje como nutricionista, se é que eu posso falar assim, é ajudar cada vez mais mães, assim como vocês, a terem uma introdução alimentar mais leve, principalmente mais leve. Sabe aquela culpa, aquela pressão interna que a gente sente? Através da informação, através desse apoio que a gente busca, a gente acaba respirando, né, tendo um direcionamento melhor como é que se diz? Achar que a gente não vai dar conta e acreditar no que a gente é capaz, né? Então busque informações, os grupos de apoio, né? Conversem com outras mães que também estão na mesma fase. É muito legal a gente
compartilhar os nossos desafios, claro, as evoluções, as conquistas é muito importante, mas dividir aquele peso que a maternidade nos traz, né? Porque a gente só vê o romantismo da maternidade, o romantismo do bebê que come bem, o romantismo da criança que come de tudo, mas na realidade nem sempre vai ser assim. E aí a gente precisa ter para quem a gente correr, né? E pedir ajuda. Então, por isso que eu resolvi fazer a Semana da Introdução Alimentar Descomplicada. Eu coloquei esse nome justamente para trazer esse pensamento de leveza mesmo, para descomplicar. Porque, gente, a nossa vida já é muito complicada. A gente tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de marido, tem que dar conta da casa, dos bebês, né? Tem que dar conta da gente, tem que ficar bonita, né? Tem que se arrumar, tem que cuidar da nossa autoestima. Então, quanto mais leveza a gente buscar no que a gente for fazer, é melhor pra gente, a nossa autoestima, né? A gente vai crescendo essa autoconfiança no dia a dia. Então, hoje eu quero te convidar, né, a seguir as nossas aulas nessa próxima semana. Todos os dias aqui a gente tem um compromisso às 9 horas, tá bom? Então, hoje é só o início mesmo. Eu quero abrir meu coração para vocês se prepararem, né, para todo o conteúdo que vem por aí, que eu tô organizando com todo carinho. Deixa eu só mostrar aqui. Olha isso aqui, todas as anotações de dúvidas que eu tenho recebido de vocês. Eu tô adorando as interações de vocês nos comentários, nas caixinhas de pergunta. Então, assim, para começar mesmo, pra gente quebrar aquele pensamento de que a introdução alimentar, né, vai ser perfeito e tudo mais, a gente precisa alinhar as expectativas, tá? A gente precisa entender a expectativa e a realidade. Então, sim, no meu caso eu também quase chorei lá, porque meu bebê, minha filha não queria, né, não tinha uma aceitação de imediato. Então, antes disso, antes de começar, se por acaso você não começou ainda, coloca aqui pra mim se começou, se não começou, pra eu entender. Então, se você ainda não iniciou a introdução alimentar, se é que eu posso dar uma sugestão respire. Respire, busque se acalmar, né? Busque fazer essa reflexão que eu falei no início sobre a sua alimentação, né? Busque entender como que está a sua rotina hoje na alimentação da sua casa, né? E se você está pronta, porque não é só o bebê que precisa estar pronto para a introdução alimentar, né? A mãe, a família também precisa se preparar para esse momento. E a gente vai falar como também ao longo da semana, né? Eu preciso que vocês se preparem para esse momento, porque não é de um dia para o outro. Não é no primeiro dia que o seu bebê vai comer. Às vezes sim, às vezes não, mas na grande maioria não é no primeiro dia. Então calma, respira. Eu mesmo tirei um dia para eu ficar respirando. Porque, né, eu tava muito ansiosa. Pensa, eu nutricionista, eu queria já, né, apresentar os alimentos. Mas por mais que eu tive dificuldade na amamentação, eu tive sucesso na minha amamentação. Mas no início também não foi fácil. Outro assunto que a gente pode fazer, outra live inclusive, que romantiza muito a questão da amamentação, mas não é tão fácil assim como as pessoas pregam. Então eu estava ansiosa para que desse tudo certo. Então eu fiquei um dia me preparando, me organizando. Não, amanhã eu vou fazer assim, tem esses alimentos e tal. Fui buscar cadeirão, né? Eu peguei cadeirão emprestado, eu usei aqueles cadeirão de piso, né? Aqueles grandões. E pra me organizar, porque eu estava ansiosa. E se vocês quiserem anotar, anotem. Mas a ansiedade, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação, né? Se vai dar certo, se não vai, né? Esse pensamento, se eu vou dar conta ou não, isso só atrapalha o processo. Então, cuidado com essa ansiedade, essa pressa de que de repente seu bebê coma, né, uma quantidade X. Então, essa pressa a gente pode pular as etapas. E nem sempre, eu sempre falo aqui, nem sempre o mais fácil é o ideal, é aquilo que o seu bebê precisa. Então, uma dica que eu dou alinhe as expectativas, né? Reflita sobre o que você espera, o que você quer nessa introdução alimentar do seu bebê.
reveja aí os seus conceitos sobre alimentação, né? E eu tô aqui aberta para ajudar vocês. E se prepare, né? Tente acalmar, diminuir essas expectativas. Eu falo assim, o que vier que o bebê comer nessa fase é lucro, entre aspas, né? Porque é muito mais aprendizado por trás. O bebê vai treinar ali nessa fase. É um momento de formação dos hábitos, né, para a vida toda. Então, se eu puder deixar de lição para vocês é isso, nesse primeiro momento. Então tire de hoje até amanhã, respire, reavalie, faça essa reflexão mesmo, para que essa expectativa, esse medo, essa insegurança não acabe atrapalhando todo o processo, né? Todo esse processo, tá bom? Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui. Então vamos lá. Como eu disse, minha história na nutrição começou ainda na nutrição materno-infantil, né? Começou ainda nos estágios, eu era apaixonada, eu participei de grupos de amamentação e tudo isso, e nisso me ajudou muito a ter essa interação, esse olhar para ajudar essas mães, ajudar vocês, me ajudar nos atendimentos e me ajudar também quando eu fui mãe. Então, hoje eu atendo mães, estou atendendo de forma online, atendo as mães, as famílias, para que vocês tenham uma leveza mesmo nesse momento e saibam o que fazer. Como se fosse um passo a passo mesmo que a gente vai criando ali ao longo dos atendimentos e que eu vou ajudar vocês ao longo dessa semana em cada live aqui no meu Instagram durante a semana da introdução alimentar. Então, olha... eu sei que você está pensando aí, né, que de repente o seu bebê vai começar a pegar os alimentos, vai interagir, vai gostar, vai querer levar à boca, vai comer uma quantidade boa, né, vai comer bem desde o início, mas nem sempre vai ser assim. Como eu disse, tem bebês que começam a realmente ter essa aceitação melhor depois dos 8, 9 meses de introdução alimentar. E até lá, como a gente vai driblar essa ansiedade, esse medo, essa insegurança? Será que eu tô fazendo certo? Será que tá errado? O que eu tenho que fazer, né? Então, cuidado, porque isso pode te levar para um caminho que não vai fazer tanto sentido. Então, infelizmente, eu vejo famílias, às vezes pelo desespero ou pelas vezes falta de informação mesmo, bater, triturar, passar o alimento na peneira, e isso não é legal, né? As texturas são importantes, inclusive a gente vai ter uma aula só para falar da importância das texturas. No final dessa live eu vou falar todo o cronograma das próximas aulas, tá? Então, entenda a expectativa que você criou, né? Que toda a sociedade cria da expectativa na introdução alimentar. Entenda a realidade e entenda que cada pessoa, cada bebê, cada família tem a sua realidade. Então, por favor, não se compare. Não compare o seu bebê, né? Se seu bebê não tá comendo, ou não tá gostando, ou não tá aceitando, não compare com o bebê da vizinha, com o bebê da blogueira, com o bebê do grupo, tá bom? Cuidado com isso, que isso também vai te atrapalhar. Porque a gente quer, né, que a nossa expectativa seja realizada, né? Mas cuidado, nesse meio termo aí, a gente precisa respeitar o nosso bebê, respeitar o tempo de desenvolvimento do nosso filho, que é individual, né? Não tem criança igual a outra, então cada criança vai ter um tempo de aceitação, de desenvolvimento, de um processo de adaptação para aceitar esses alimentos. Então a gente precisa lembrar que o leite é o principal alimento até 1 ano. Então até lá é um tempo de treinamento. Então na minha época eu ficava reafirmando tudo isso na minha mente, né? Não, o leite é suficiente, o leite é suficiente. Isso eu quero te passar de dica. Então, respeite, né? Lembre que o leite está nutrindo o seu filho até 1 ano e ele vai aprender aos poucos a matar a fome com os alimentos. Então, essa adaptação do paladar, do líquido, né? Do leite materno ou fórmula para o alimento, independente do método, da forma que você optar, e a gente vai falar sobre os métodos também nessa semana, é um processo. Precisa de um tempo para o seu bebê adaptar.
Então, na minha época, por exemplo, teve muita comida que a gente, né, colocou e às vezes nem tocou, ou foi pro chão, né, jogou pro ar, passou no cabelo. Então, lembra da expectativa realidade, que sempre tem os memes? Então, o bebê vai brincar, vai amassar, vai pegar, vai brincar, vai jogar no chão. E isso tudo faz parte desse processo. Então, se a gente, às vezes, não está preparada para a bagunça, entre aspas, né? Que realmente vira uma baguncinha ali do bebê, a gente vai pirar, né? Porque a gente pensa, nossa, essa bagunça da casa, acabei de limpar a casa. E aí o cadeirão, eu tive várias roupinhas da Analice que se mancharam, né? Então, outra dica, né? Tire a roupinha do bebê, a não ser que esteja frio na sua cidade, né? Tire a roupinha para não manchar, deixa só de fraldinha, né? Porque essa interação com o alimento é importante. O bebê tá conhecendo, né? Entender ali a textura, amassar, até levar à boca. É um processo de reconhecimento que o bebê está fazendo, tá bom? Então, entenda que a bagunça faz parte, né? Ninguém nasceu sabendo usar os talheres, por exemplo. Então, a criança precisa desse tempo para conhecer, para ter essas habilidades com os talheres. Então, no início, não precisa de talher, não precisa de pratinho, né? Ali mesmo, com o próprio alimento, o bebê vai interagindo, vai conhecendo as texturas. Então, na minha época, eu tive muitas roupinhas manchadas, como eu falei, e aí a gente fica preocupada, né? Ah, é mais isso que eu tenho que lavar. Então, às vezes tem muito serviço, a sobrecarga, de repente você tá aí sozinha, principalmente nesse momento de quarentena, né? Que às vezes a gente tá isolado, não tá podendo receber. E eu me preocupo muito, né, com vocês, com as mães que estão aí sobrecarregadas de atividades, né, em casa, com os bebês, ainda de repente está fazendo home office, está trabalhando em casa, né, e o marido precisa trabalhar, precisa revezar nessas atividades. Então, vamos descomplicar? Vamos trazer a leveza para essa introdução alimentar? Então, tira a roupinha para não ter que, né, deixar de molho lá, manchada, para tirar mancha. Eu fiz isso, mas até eu aprender, até eu entender isso, foram várias roupinhas que se mancharam. Outra coisa é que às vezes o bebê não aceita babador, né? Então minha filha mesmo, o babador meio que atrapalhava, tirava a atenção dela. Ela ficava ali brincando, né? Intertida com o babador. E a importância, né? O foco tem que ser no alimento, né? Então, o foco tem que estar no alimento. Então, cuidado também com o bebê na hora da refeição, tá assistindo TV, né? Tá tendo um tablet ali, porque ele vai estar distraído, né? Então, até pra gente como adulto, a gente precisa ter uma consciência ali na alimentação, tá? Comendo de forma consciente, observando as texturas, mastigando, entendendo os sabores, né? Entendendo os seus sinais de saciedade, de fome, tudo isso a gente vai falar mais durante a semana. Em relação ao cadeirão, né? Eu peguei um cadeirão emprestado da minha prima, então é um gasto que às vezes você pode economizar se tiver alguém que você possa pegar emprestado, mas se por acaso você for investir, escolha um que vai fazer sentido, né? Escolha um que vai estar adaptado para o seu bebê. Eu recomendo, né? Pode ser esses esses cadeirões maiores de chão mesmo. Depende se você tem espaço na sua casa. Eu usei esse porque eu peguei emprestado. Mesmo eu morando em apartamento pequeno, eu me adaptei com ele. E eu gostei muito, porque o bebê fica, né, ali no tamanho ali da mesa. Fácil interação com a família. Mas tem esses cadeirões que acopla na cadeirinha, desde que não seja aqueles que não têm apoio nas costas, tá? Então, cuidado na hora da escolha do cadeirão, observe, né? Busque indicações, às vezes em grupos, mas de repente faz sentido você experimentar, né? Agora a gente não tá saindo de casa, mas busque, né, essas orientações de outras mães, se tá tudo bem, porque às vezes tem cadeirão desses menores que é acoplado na cadeira que vai ficar apertado, dependendo do tamanho do seu bebê, porque tem bebês que são mais gordinhos, tem bebês que são mais magrinhos, né? Então, outra dica que eu dou pra vocês nesse lado de mãe, tá? Outra dificuldade que eu tive, agora eu vou falar das dificuldades, né? Que eu tive na introdução alimentar da Analice, que não sei se vai fazer sentido para vocês, mas que talvez sim, eu sempre recebo queixas, das influências, né?
das outras pessoas, né? Às vezes você vai em um encontro com família, né? Às vezes vai comer fora, às vezes... Agora não, porque a gente está em isolamento, mas sempre tem as influências, a nossa própria influência, né? Igual eu falei no início, a nossa própria influência na alimentação vai ser positiva ou não na alimentação do bebê. Então, por exemplo, se você está acostumada a comer de frente à TV ou a comer mexendo no celular, você está perdendo a consciência, está perdendo a atenção ali no alimento. Então, isso também vai fazer diferença na aceitação do seu bebê, né? A gente tem que lembrar que a gente está criando os hábitos alimentares do bebê. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, mas o apoio é fundamental, né? Então a influência, quem estiver influenciando esse bebê, precisa também estar bem orientado. Então a sua linha, por exemplo, a sua linha é de fazer BLW, mas às vezes o seu marido discorda. Então entrar em um consenso, né, conversar, né, mostrar, trazer ele para a live, mostrar o conteúdo, mostrar para ele ali o porquê que você quer, trazer essa consciência, né, conscientização dessa fase para o seu bebê. Então trazer essas pessoas que vão influenciar de alguma forma na alimentação do seu bebê, seja o marido, seja, né, a sua babá, a babá do seu bebê, seja a avó, os parentes que estão mais próximos, sempre, né, compartilhe as informações para que todo mundo entenda, né, e respeitem a sua linha de pensamento, porque a gente vê aí tantas pessoas que têm dificuldades na alimentação. Por que a gente não começa, né, de agora na alimentação do bebê de forma positiva, de forma mais adequada possível? E aí eu convido vocês para também repensarem, né, nos hábitos da sua família. Eu mesmo, na minha época, eu mudei muito, como eu disse, eu mudei muito a minha alimentação para ajustar ao máximo a alimentação do bebê. Então, de repente, a gente fala que até um ano, né, com 1 ano de idade, o bebê já pode comer a comida de casa. Mas às vezes a família que tem que comer a comida do bebê, né? Então, se não faz sentido, se de repente a sua alimentação não está adequada, né? Come muito industrializado, refrigerante, muito açúcar em casa, a gente precisa reavaliar isso, porque nós somos exemplos. Nós somos exemplos na alimentação dos nossos filhos. Então, não tô aqui fazendo papel de chata, não, mas é só uma reflexão, tá bom? A gente pode sim criar aí uma geração mais saudável, ter essa percepção, dessa consciência na alimentação, porque os nossos bebês que vão colher os frutos lá na frente, né? E a gente pode direcionar isso. Bom, outra dificuldade que eu falei é da bagunça, né? Porque eu sempre recebo essa dúvida e essa queixa. Nossa, Nutri, mas faz muita bagunça, principalmente quando é BLW, né? BLW, para quem não sabe, é o Baby Led Weaning, que é o bebê guiado, né? É o desmame guiado pelo bebê. É a alimentação guiada pelo bebê, que é a alimentação, a introdução alimentar nada mais é do que o início do desmame, né? A introdução alimentar é o início do processo de desmame, claro que de forma gradual e natural, o bebê que vai guiando. Então, de repente, o bebê vai passar a mamar menos se a aceitação alimentar for maior. Então, esse ajuste tem que ser de forma leve, né? Sem pressão, então, para a mãe e para o bebê. Então, quanto mais informação a gente buscar, mais a gente vai ter segurança nesse processo, né? Então, será que meu leite está sustentando o suficiente? Será que está fraco? O bebê não come? Será que eu preciso tirar o peito? Tudo isso a gente vai falar durante essa semana e vem muito mais por aí e eu vou ajudar vocês a tirar todas essas dúvidas. Outra coisa, né? Igual eu falei, a rotina, né, de sobrecarga. Nesse momento de isolamento, então, não tem babá, não tem avó para deixar 1 horinha pra gente lavar um cabelo, né? O serviço de casa, né? A gente tá sobrecarregada e ainda vem a introdução alimentar aí, que sim, a gente precisa investir tempo ali e paciência, principalmente, nesse processo da introdução alimentar do bebê. A gente precisa saber como conduzir o bebê para ele aprender a comer. Lembrando que comer é muito mais do que engolir nutriente. Ele precisa desenvolver as habilidades necessárias
para lá na frente ele conseguir comer sozinho, gostar de comer, né? Porque eu sempre falo, não tem como a gente fazer o bebê comer. É igual fazer o bebê dormir se ele não tem sono. Não tem como eu fazer o bebê comer se ele não tá com fome, se ele não quer comer, tá? Então no início o bebê vai procurar o peito, por exemplo, que é onde ele entende que vai matar a fome. Então cuidado com essa sobrecarga da rotina que pode influenciar, né, nessa aceitação do bebê, porque às vezes você vai estar com pressa, você vai estar cansada, né? Então isso pode atrapalhar aí o processo de vocês, tá bom? Então, o que eu fazia? Na hora do almoço, por exemplo, não só do almoço, mas de todas as refeições, né? E a gente não começa com todas, tá? A gente vai falar mais sobre isso, dessa rotina, mas era o meu momento de descansar, entre aspas. Eu sentava e fazia a minha refeição em paz. Então, a Analice, desde o início, a gente fez BLW com ela, né? Ela tinha os sinais de prontidão e tudo mais. Mentira, uma semana para ela completar os 6 meses, ela ainda não sentava sem apoio, né? Ela ainda tombava, assim. E a gente vai falar sobre os sinais de prontidão também, mas para começar, para adiantar aqui para vocês, para a gente começar a introdução alimentar, precisa ter os 6 meses mais os sinais de prontidão. Então, ela ainda não sentava, então a última semana eu deixei ela mais no chão para criar essa estabilidade mesmo, para a gente começar a oferecer os alimentos para ela. Então, eu perdi o raciocínio, mas então eu tirava esse tempo para descansar, para sentar, comer junto, assistir ela, tá ali apoiando, incentivando, supervisionando também, porque a gente fica insegura. Será que vai engasgar? Será que não vai? Será que consegue pegar? Será que não? Será que eu preciso dar na boca ou será que não? Então, tudo isso, quando eu estou segura do processo, quando eu tenho informação de que não, eu não preciso amassar, meu bebê consegue amassar desde que esteja em condição adequada para ele amassar, mesmo sem dentinhos. Então, são vários mitos e vários medos que a gente vai criando na nossa cabeça. E entenda, os medos, as inseguranças são importantes, né? A ansiedade que a gente também sente tem um porquê, né? A gente tá ali, os nossos instintos maternos estão falando alto, então a gente não quer que dê errado, a gente não quer que nada de mal aconteça pro meu bebê. Então, qual que é o mais, na nossa cabeça, o que seria o mais certo para se fazer? Aquele alimento em pedaço, o bebê não consegue mastigar, vai engasgar. Automaticamente a gente cria esse raciocínio. Mas não, quando a gente tem, isso é por impulso, né? Vem os nossos instintos e quer trazer a segurança ali, mas não necessariamente eu preciso facilitar para o meu bebê para ele ter essa experiência. Eu posso oferecer de forma adequada, segura, e aí eu preciso ter essa informação de como, né? E aí esse bebê vai ter a experiência ali adequada, né? Criando ali o desenvolvimento que ele precisa no momento da refeição. E eu vou estar ali para acolher, para supervisionar e não para pular as etapas, para facilitar. Porque os nossos instintos falam, nossa, mas cuidado, nossa, mas está engasgando. Então, várias vezes na minha fase, na minha experiência lá do início da introdução alimentar, principalmente o primeiro mês, né, que a gente quase surta, eu ficava assim, ó, ai meu Deus, vai engasgar. Mas eu tentava fingir demência, eu fingia, respirava, né? Como se nada tivesse acontecendo. Mas a gente fica com medo. Nossa, um pedação na boca. Nossa, enfiou um pedaço muito grande. E quando a gente não entende que não, o nosso bebê consegue sim mastigar, consegue sim sozinho, né? Claro que a gente precisa supervisionar, eu vou pular as etapas. Então, eu respirava fundo, eu respirava, esperava ela se desenvolver ali. Então, o reflexo de gag, por exemplo, tá aí, né, para as mães surtarem. Então, a gente fica preocupado, fica com medo do engasgo. E é um medo que a gente precisa trabalhar esse medo para que não atrapalhe esse processo, né? Então, o bebê, se a gente oferece, se a gente respeita, né, o processo, respeita esse momento de desenvolvimento, entende que o bebê precisa se desenvolver, precisa ter esse período de adaptação, né? Precisa criar vínculo com a alimentação. Se a gente proporciona autonomia, né, fornece a autonomia para o bebê interagir com os alimentos, ele vai sair super bem, eu tenho certeza disso.
Mas eu entendo as mães que não se sintam à vontade com o BLW, né? Eu entendo, e por isso que a gente tem um meio termo. Toda hora minha blusa enrosca aqui. Por isso que a gente tem um meio termo. Entenda que não é misturar papinha com BLW, é entender o meio termo. Então, tipo, dieta não precisa ser 8 ou 80. A gente tem um caminho aí do meio, um meio termo. Então, a participativa é muito isso, né? Às vezes eu não tô totalmente insegura. Como que eu posso proporcionar autonomia? Autonomia, criar esse momento para o bebê interagir com os alimentos, mas também com esse momento de me trazer segurança. Então eu sempre falo, cuide do seu medo, das suas inseguranças, para que isso não atrapalhe esse processo, tá bom? Então ao longo dessa semana a gente vai falar também sobre a diferença dos métodos, né? Procure apoio, procure compartilhar as informações que você tem pesquisado, estude, né? Acolha os seus sentimentos de insegurança, de ansiedade, os medos, né? Reflita sobre tudo isso para que você esteja preparada, esteja segura, independente do método que o seu bebê escolher, que a sua família achar mais adequada. Entenda que o bebê vai desenvolver nesse período, ele precisa desse tempo de adaptação para conhecer os alimentos. Então tem muito que a gente falar. Eu tenho certeza que essa semana vai ser incrível. E agora eu vou falar um pouquinho, vou ler aqui um pouquinho os comentários, tá bom? Então, se por acaso você tá aqui e ainda não se inscreveu na Semana de Introdução Alimentar Descomplicada, que começa amanhã, eu vou falar o cronograma agora para vocês e a gente vai ler um pouquinho das dúvidas. Eu espero que tenha feito sentido tudo isso que eu falei para vocês. Espero que tenha acolhido um pouquinho o coração de alguma mãe aí, né, que tá nesse início ou que começou e tá com medo, tá com receio, insegurança. Então, sinta-se abraçados mesmo, né, distante, no modo online aqui a gente não pode chegar muito perto. Mas entenda que vai dar certo, tá bom? Desde que a gente proporcione autonomia, desde que a gente estude, né? Porque ninguém ensina a gente a ser mãe, ninguém aprendeu a ser mãe. Então a gente vai aprendendo com os erros também, né? Então, se de repente você identificou alguma coisa que não tá certo, e eu sempre falo que não existe certo nem errado, existe aquilo que funciona pra minha vida, pra minha família, pra minha casa. Então, mas assim, de repente você tá em um caminho que não faz sentido pra você, você quer algo diferente, então busque apoio, busque conhecimento, busque informação pra você se sentir acolhida, né, nesse momento, nesse processo aí. E você tenha lá na frente a segurança, ufa, fiz o que eu precisava fazer, né? Então hoje eu sinto esse momento de alívio, né? Eu até arrepiei agora. Minha filha vai fazer 3 anos em julho e eu sinto que eu fiz a minha parte, né? E eu sinto que eu plantei, igual eu falei hoje nos stories, eu plantei a sementinha, reguei e claro, isso vai continuar, né? Até ficar adulta aí. Então a gente, claro que depois de maior tem acesso a outras coisas, mas eu plantei a sementinha desde a introdução alimentar, onde cria os hábitos, cria o paladar. Então hoje ela ama comer fruta. Só hoje, por exemplo, eu contei que ela estava ruinzinha da garganta, mas melhorou já o apetite. Então só hoje ela comeu uva, comeu mexerica, comeu melancia, que mais? Banana. De fruta, ela é apaixonada por fruta, então assim, quanto mais a gente investir nesse período de introdução alimentar, lá na frente a gente vai ter a segurança, porque é muito triste quando eu recebo as queixas e os relatos das mães que, não, meu filho não come, eu não sei mais o que fazer, não aceita os alimentos, não quer comer tal coisa, só come arroz e feijão, ou só come arroz e carne, ou, sabe, não come uma fruta. Então é muito ruim, muito triste, meu coração chega a ficar apertado mesmo, porque, gente, é muito gratificante a gente ver o bebê comendo, ver na criança comendo bem. E eu espero que essa semana de aulas te ajude, com certeza, nesse caminho, né? Para que lá na frente vocês se sintam seguras e colham todos esses frutinhos que a gente
ver aí que a gente tá plantando, tá bom? Eu espero de verdade que faça sentido para vocês. Deixa eu ver aqui agora as dúvidas, mas antes o cronograma das aulas, tá? A partir de amanhã, então, como eu disse, a partir de amanhã a gente tem encontros todos os dias às 9 da noite. Para você que está no grupo, já fez sua inscrição, eu vou mandar lá para te ajudar a alertar, além dos bônus de cada aula. Então, compartilhe com alguma amiga que ainda não fez sua inscrição, chama essas mamães para que todo mundo esteja empenhado, dedicado nessa fase, tá bom? Bom, amanhã, segunda-feira, dia 18 de maio, teremos a primeira aula. Deixa eu só abrir aqui. Cadê, gente? O tema das aulas. Amanhã, primeira aula, às 9 da noite. Então, já põe o alerta. Amanhã a gente vai falar sobre quando e como começar a introdução alimentar e os 3 principais erros que as famílias cometem e que você que está aqui nessa live, que está inscrita na semana de introdução alimentar descomplicada, não pode cometer, para que seu bebê coma bem, para que seu bebê tenha aí esse processo de introdução alimentar de forma adequada, tá bom? Então não quero que você cometa, eu vou falar sobre esses 3 maiores erros para que você não cometa na introdução alimentar do seu bebê. Na terça-feira, eu tenho uma super convidada que a gente vai fazer essa live juntas, que é a fonoaudióloga Nayana Mengoni. Ela vai falar sobre a importância das texturas para mastigação, para deglutição. Então, todo esse processo de desenvolvimento da boquinha, né? Através da alimentação, tá bom? Então, na terça-feira a gente tem esse encontro marcado. Então, vai ser como oferecer os alimentos na introdução alimentar e a importância das texturas na comida do bebê, tá bom? Na quarta-feira, a terceira aula, às 9 horas também, vai ser qual a diferença dos métodos da introdução alimentar. Então, o método tradicional, né, as famosas papinhas, o método da introdução alimentar participativa e a abordagem do BLW. Então, qual que é a diferença entre elas? Qual que é a característica de cada um? Então, de repente, você não está entendendo a diferença. Então, na aula de quarta-feira, a gente vai falar mais sobre isso e como reduzir os riscos de engasgo na alimentação do bebê. Então, tem diferença do método para o outro? Tem um que favorece o engasgo, tem um que não. Então, é importante a gente entender essa diferença e saber como agir também se por acaso teve esse risco de engasgo, porque já adianto, toda pessoa que tem um bebê em casa ou que tem próximo, né, algum bebê ou criança, precisa saber agir. Né? Se por acaso tiver algum engasgo, tiver engasgado, até nós adultos a gente às vezes engasga, né, com alimento, pipoca, por exemplo, hoje a gente fez pipoca, quem nunca engasgou com pipoca? Então a gente precisa saber como agir, então com os bebês principalmente, porque eles não vão saber como agir. Então a diferença também de gag, reflexo de gag, engasgo, a gente vai falar mais sobre isso. Na quinta-feira também tem uma convidada. Eu falo que ela é o case de sucesso, mas para contar também as dificuldades dela, a experiência delas, as dificuldades, os desafios e também os benefícios. O que ela hoje está colhendo, né, da introdução alimentar que foi bem estabelecida na alimentação do filho dela, que é a Renata, mãe do Ben, do perfil Mãe de Primeira Viagem. Inclusive ela tá grávida, mas ela vai compartilhar com a gente na live de quinta-feira sobre a experiência dela, abrir também os desafios que ela enfrentou, que com certeza você pode tirar alguma lição aí, pode te ajudar com esse relato, tá bom? Com a experiência dela. E na sexta-feira, na nossa aula número 5, vai ser sobre os 3 pilares para o sucesso na alimentação do seu bebê. Né? Eu vou te ajudar, eu vou te explicar o que você precisa fazer, né, para proporcionar autonomia, para ter o respeito na alimentação, respeitar esse processo da introdução alimentar. E também a confiança, como gerar confiança, como ter mais confiança nessa fase e entender, né, ver o lado positivo, porque às vezes a gente foca só na bagunça, foca no que o bebê não está comendo e esquece de olhar para o que está ali de positivo, olhar para os benefícios, olhar para o que o bebê está aceitando, né, para o processo de desenvolvimento. Então, eu te convido
a partir de amanhã, às 9 horas, aqui no meu Instagram, pra gente seguir aí todas essas aulas pra te ajudar ainda mais, tá bom? Então, bora lá. Eu acho que eu já dei todos os recados. Beleza, vamos para as dúvidas agora. Deixa eu ir lá em cima. Eu sei que tá ficando tarde, mas deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. E eu também tô tirando dúvidas lá nas caixinhas de pergunta. Sempre que eu coloco, interajam, tá? Bom, a Nájila, a introdução para iniciar, como pode ser feita papinha, cada alimento de cada vez ou todos juntos? Então, a gente não precisa oferecer tudo amassado e misturado, tá? É importante o bebê conhecer cada alimento, cada textura, cada sabor diferente. Então, por exemplo, se você faz tudo amassado e misturado, às vezes ele não identifica aquele sabor, né, de cada alimento. E isso pode atrapalhar o processo, ele não vai criar esse vínculo ali com o alimento. Carnes, frangos, frango, iniciar no começo? Sim, a partir de 6 meses a gente precisa já oferecer uma fonte de proteína, ovo, carne, peixe, e aí eu vou falar mais sobre isso, sobre cardápio também na semana. Outra dúvida, meu filho está com 6 meses e 17 dias. Há 17 dias já comecei a introdução com frutas. Ontem iniciei a papinha salgada, mas como faço? Tipo, uma coisa de cada vez? Como temperar quando começar a misturar? Então, eu acho que foi a mesma pergunta, né? Independente se foi fruta ou se foi legume, né? Que a gente fala da refeição principal, a gente não fala mais papinha salgada nem refeição salgada porque não vai sal, né? Até 1 ano de idade não precisa de sal, tá bom? Não é recomendado o uso de sal. Então você pode temperar com ervas, com temperos naturais, não precisa. Só não põe pimenta, né? Essas coisas que pode agredir o estômago do bebê. E o sal mesmo, mais alho, cebola, cheiro verde, né? Pode usar sim. Mas o ideal é que o bebê conheça o alimento de forma mais natural, o sabor de cada alimento. A Lidiane falou que começou há 2 semanas. Não sei se a carinha que ela pôs tá muito feliz, não. Lidiane, vamos junto, tá bom? Sinta aí o meu apoio. Eu sei que não é fácil, parece simples, mas não é fácil no dia a dia. Mas vamos descomplicar aí, tá bom? Vamos descomplicar, eu vou te ajudar, vamos junto. A Thaís, não iniciei ainda, minha bebê faz 6 meses, dia 23. Ótimo! Gente, quem ainda não iniciou, é bom que já comece da forma mais adequada, né? Mas quem já começou, vamos tirando essas dúvidas, vamos ir adequando e para aquilo que faz sentido para vocês, tá bom? Eu não tô aqui para ditar regra nem nada, eu tô aqui para contribuir com vocês de forma mais leve possível. A Nájila, comecei ontem, tô perdida, muitas dúvidas, eu também me senti assim. Mas que bom que você tá aqui, né, Nájila? Que bom que você tá aqui. Inicio agora essa semana. Beleza, tá no momento certo. Vamos junto. A Marie Elise, comecei a introdução alimentar e o meu aceita tudo, tá mamando menos, uso fórmula. Normalmente acontece isso, quando o bebê vai aceitando melhor os alimentos, vai diminuindo as mamadas, independente se é leite materno ou fórmula. Mas quando é fórmula, a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade. Então, se ele tá comendo mais, vai diminuindo aos poucos a quantidade do leite da mamadeira, né? Da fórmula. Não necessariamente precisa oferecer na mamadeira, mas enfim. Mas é isso mesmo, é o processo de desmame gradual, tá bom? É o início, mas de forma leve, né? O bebê que vai conduzindo isso. A Ana Tosati, minha bebê tem 6 meses e 4 dias. Iniciei com fruta pela manhã há 1 semana. Aí, beleza, perfeito. Suzana, boa noite. Já iniciei a introdução, porém minha bebê não aceita nada. Fecha a boca e fica nervosa. Estou bastante frustrada e perdida. Suzana, se te confortar, é assim mesmo, tá? Não sei quantos dias já tem, mas no primeiro mês dificilmente eles aceitam, tá? Tem bebês que demoram mais, tem bebês que já aceitam de imediato, mas na grande maioria, tá?
Não se frustre, não tente acalmar, tente manter tranquilizar seu coração. Se você está fazendo a sua parte, né, tendo a rotina, oferecendo os alimentos ideais, né, conforte seu coração. É assim mesmo, é um processo de adaptação, tá bom? É igual mudança de hábitos. Vai começar a atividade física? Nunca fiz, tô sedentária. Vou começar uma atividade física? Preciso de um tempo de adaptação do meu organismo, tá bom? Igual não, né? Eu fiz uma comparação aqui, talvez possa ter entendido. Rose, iniciei desde os 6 meses com o BLW e todos os dias estudo muito sobre, tem dado tudo certo. Ótimo, Rose, olha aí que beleza. A gente tem que estudar mesmo, a gente não nasceu sabendo, né? Tem muita coisa que a gente não tem noção, a gente precisa estar sempre se atualizando, estudando. E quando a gente fala sobre nutrição, alimentação, tá mudando muito. A gente tem muitos estudos que vai se atualizando, então tem coisa que um ano atrás fazia sentido, hoje não faz. Então a gente teve atualização, inclusive, do manual da alimentação, né? Das crianças, então a gente precisa buscar atualizar. Ana, minha bebê não senta sozinha ainda. Devo segurar a introdução alimentar? Olha, um dos sinais de prontidão é o bebê sentar sem apoio ou o mínimo apoio possível. Por quê? O bebê gasta muita energia só para tentar se equilibrar. Então, isso pode até atrapalhar o processo, tá? Então, eu recomendo aguardar. Tentar estimular, né? Então, igual eu fiz com a minha filha, eu deixava mais no chão pro bumbumzinho ir se equilibrando, né? Então, foca no peito, tá? Sem pressa. Então, eu falo que não existe milagre, não é mágica. De um dia pro outro, o bebê fez 6 meses e já começa a aceitar. Não é assim, tá bom? Então, acalma aí. Danusa, meu bebê tem 7 meses e 10 dias. Mamou até os 6 meses e depois começou a complementar. E hoje só toma mamadeira. Gosta de frutas em pequeníssima quantidade, mas não come comida de jeito nenhum. Olha, 6 meses tá no início ainda, mas a gente já pode avaliar isso aí de melhor. Cada bebê tem o seu tempo, né? Como eu disse, na mamadeira a gente precisa às vezes adequar essa quantidade do leite, né? Então, será que ele tá tendo fome para aceitar os alimentos, né? Tem que avaliar isso também, mas de qualquer forma, até 1 ano de idade, o leite é o principal alimento, mas a gente precisa estar sempre oferecendo, criando a rotina, interagindo, tá bom? E respeitando também essa quantidade que o bebê aceita ou não, tá bom? Porque, como eu disse, ele precisa entender que o alimento vai matar a fome. Às vezes ele não teve essa percepção ainda, tá? Cada caso é um caso, né? Cada bebê tem o seu tempo, mas vamos seguir, vamos avaliar. Durante a semana vai se observando. Tami Tom, minhas bebês irão fazer 6 meses, dia 26. Eu comecei a introdução alimentar com frutas, depois fui para legumes, hoje estou com carnes, será que fui muito antecipada? Comecei, elas tinham 4 meses. 4 meses a gente não recomenda introdução alimentar, né? A gente precisa esperar os 6 meses e os sinais de prontidão. Então, 4 meses o bebê tá muito molinho ainda, não consegue sentar sem apoio e isso pode favorecer o engasgo, né? Independente se é papinho, se é pedaço, ou se é leite. O leite, inclusive, é muito mais arriscado de engasgar, o líquido, quer dizer. Então, vamos aguardar os 6 meses, vamos esperar os sinais de prontidão, vamos com calma, tá bom? Eu sei que a ansiedade aí às vezes fala mais alto, mas vamos aguardar. Para a segurança do bebê, tá bom? E o leite, né, gente? O leite materno, ou se for o caso, não for poder amamentar a fórmula, é o foco nesse momento, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Nájila, meu bebê não aceita nenhuma fórmula. O leite ninho ou leite de caixinha pode ser oferecido 6 meses e 17 dias. Dicas como fazer as papinhas. Olha, aí tem que avaliar, né, a fórmula por indicação. Até nos 6 meses é fórmula, tá? Fórmula do bebê. Se não tem o leite materno, é fórmula adequada para a idade, tá? Érica, bebê 8 meses pode comer peta? Tem que olhar, né, o rótulo, os ingredientes. Tem peta que vai sal, tem peta que pode ter ingredientes derivados de leite, então tem que observar. Mas será que essa peta vai nutrir o meu bebê? Lembrando que o bebê, ele come pouquinha quantidade por causa do tamanho do estômago. Então, às vezes, a peta não vai fornecer nutrientes para ele, né?
Então, prefira os alimentos, né, as frutinhas, né, mas tem outros alimentos que a gente pode oferecer que sejam mais, a composição nutricional seja mais interessante, tá bom? Érica, onde é a chupeta? Deixa eu ver aqui outra. Peta sem sal, às vezes acha. Mas igual eu te falei, avalia a composição da refeição, né, nutricional. O bebê precisa estar se nutrindo, não é só comer, tá bom? Então avalia aí o que vocês estão oferecendo. Então meu tempo aqui tá acabando, eu tenho 20 segundos. Se eu não conseguir responder a sua pergunta, eu vou abrir a caixinha de perguntas e eu quero que você coloque lá no meu feed o que você aprendeu sobre essa live, o que mais te trouxe de conhecimento aqui, o que fez mais sentido para você. Deixa nos comentários lá no último post. Eu agradeço vocês estarem aqui e eu te espero amanhã às 9 da noite na semana.